Pai. Ele é o teu intérprete aqui nesta tarde. Que o Espírito Santo venha usar ele grandemente nessa tarde, como o Senhor nunca usou, porque ele é boca do Senhor nesta tarde da bênção. E é isso que eu venho te pedir e já te agradecer em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs para ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Nós estamos aqui nessa tarde, e essa tarde é uma tarde preparada por Deus. Deus tem derramado uma unção especial aqui neste lugar. Aleluia. Você não vai sair daqui de mãos vazias. Verdade. O Senhor, Ele está tomando providência de capacitação, de bênção, de milagre, de poder e de unção. E se você ficar desatenta, se você ficar preocupado, se você ficar aí displicente, quem sabe a grande vitória que Deus tanto se empenhou e trabalhou, você não leve. Então, esteja atento, fique atento, abre os olhos espirituais, abre o coração, se desarme da mágoa, da angústia, da tristeza, se desarme do cansaço, da preguiça e empenhe a tua força diante do trono de Deus, porque grande coisa o Senhor tem para nós. Verdade, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo de número 42. Glória a Deus. Isaías 42, nós vamos ler aqui o versículo, uma parte do versículo de número 3, onde está a palavra que o Senhor tem para nós nessa tarde. Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 42, versículo 3. Nós vamos ler apenas uma parte deste versículo. Louvado seja Deus. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Isaías 42, versículo de número 3. Glória a Deus. Diz assim: a cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Glória a Deus. Aleluia. Lado, e diga para o seu irmão que está do lado aí, diga assim: não apagará. Não apagará o pavio que fumega. Pavio que fumega. Glória a Deus. Antes de acertar, vamos fazer mais uma oração. Glória a Deus. Isso, continue em pé. Continue em pé. Vamos fazer mais uma oração. E logo depois você vai poder se assentar. Glória a Deus. Pai Celestial e Santo, Senhor, estamos na tua casa. E nós, ó Deus, nos despojamos de tudo aquilo, Senhor, que possa ser um impedimento de adentrarmos no Santo dos Santos, na tua presença, na tua glória, e provar do melhor de ti. E em nome de Jesus, Senhor, que eu me torne mais pequeno do que eu sou, mas que o Senhor se faça grande, poderoso, forte, para nos abençoar e orientar essa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E que Deus continue abençoando. Amados, este versículo, o versículo 3 de Isaías 42, ele foi escrito pelo profeta Isaías. E nós vamos, antes de entrar na mensagem, que é uma mensagem linda, uma mensagem tremenda, nós vamos contextualizar este versículo e essa revelação que o Senhor entregou. Isaías, ele profetizou há cerca de 700 anos antes de Cristo. E ele profetizou na época em que reinou o rei Acaz, o rei Ezequias. Inclusive, o rei Ezequias foi um dos reis que foi fiel ao Senhor, talvez tanto quanto Davi. E interessante que todas as vezes em que um rei
levava o povo de Judá ou de Israel a buscar o Senhor, a buscar a Deus, o reino prosperava. O reino, ele era próspero, abençoado, ele era tocado por Deus, ele era abençoado por Deus. E acontece que Isaías também, ele nasceu de uma família, naquela época, uma família, nós poderíamos dizer, de classe média. Era um homem que tinha conhecimento, ele escreveu um livro de maneira tão clássica. Este livro, e Isaías é considerado o segundo maior profeta. O primeiro maior profeta seria considerado Moisés. Isaías seria considerado então o segundo maior profeta, e ele então ele escrevia como um príncipe, ele tinha a sabedoria de um príncipe, foi por muitos considerado o príncipe dos profetas. Porém, na época em que Isaías ele é levantado por Deus para profetizar em Judá, a palavra do Senhor fala que o povo de Israel estava distante de Deus, com o coração duro, o coração endurecido a buscar ou a servir a Deus, e estava muito mais voltado para o pecado, e estava ali com o coração totalmente endurecido na servidão, na serviço ao Senhor. Então foi um tempo, um dos tempos mais difíceis para se levantar como profeta, porque é muito fácil, ou seria fácil, ser profeta ou se levantar como profeta diante de uma nação que crê, diante de uma nação que estivesse disposto a servir a Deus. Mas ser profeta e se levantar como profeta diante de uma geração de coração duro, diante de uma geração de duro serviço, seria uma tarefa muito difícil. Porém, a Bíblia vai dizer que Isaías, em determinada ocasião, ele está dentro do templo, e ali dentro do templo ele tem uma das visões mais maravilhosas que um homem pode ter. A Bíblia fala que ele viu serafins, que são anjos da maior hierarquia de Deus. E a Bíblia fala que aqueles serafins, eles possuem 6 asas, e com 2 asas eles tapam a sua face. 2 asas eles escondem os seus pés, e as outras 2 asas eles estão sobrevoando diante do trono do grande e poderoso Deus. Aleluia! E estes serafins, eles dizem: Santo, Santo é o Senhor, aleluia, dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja Deus. E portanto, quando Isaías vê aquela visão, então ele se sente pequeno, e ele diz, ele se sente pequeno, e ele diz: eu sou um homem muito pequeno, e eu sou um homem de lábios impuros. Ou seja, Isaías, ele busca a diminuir a si mesmo. Verdade. E por que ele faz isso? Porque todas as vezes que nós buscamos a diminuir a nós mesmos, nós fazemos com que o Senhor cresça. Verdade, em nossa aleluia. vida. Nós permitimos, todas as vezes que nós fazemos diminuir a nós mesmos, nós estamos permitindo que o Senhor cresça através de nós, que o Senhor resplandeça a sua glória através de nós. Aleluia! E então Isaías, ele se dispõe e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para te servir. Os historiadores mais tarde, alguns dizem que Isaías foi cerrado ao meio, e não se tem, não é algo que se estipula, mas é algo que não dá para se provar. Mas uma das coisas nós sabemos que
havia uma grande rejeição da palavra de Deus. Verdade. Mas isto não foi motivo para amedrontamento de Isaías. Isto não foi motivo para ele desanimar. Isto não foi motivo para ele deixar de exercer o seu sacerdócio de profeta, porque afinal de contas, quando ele estava dentro daquele templo e se dispôs, a palavra do Senhor fala que, quando ele diz que ele é um homem de lábios impuros, um dos serafins ungidos vem com uma tenaz, pega ali uma brasa viva do altar e coloca na boca dele, e o Senhor diz: pronto, agora você está preparado para falar, agora pronto, você está ungido para falar, agora pronto, você está ungido para exercer o teu ministério. Louvado seja Deus. E então lá no capítulo 42, no versículo 3, ele diz: a cana trilhada não quebrará. Verdade, aleluia. Não apagará o pavio que fumega. Verdade. E agora nós vamos entrar na mensagem. Glória a Deus. Olha, esta cana trilhada da qual Isaías está falando não é exatamente a cana que nós conhecemos aqui no Brasil. Naquela região onde foi aclamada essa profecia, ali havia esse tipo de cana, mas era uma cana muito comum, era uma cana praticamente insignificante, tanto que essa cana por dentro ela era oca. Na verdade parecia uma varetinha, e o fato dela ser muito fina e oca por dentro, quando vinha ou quando vem o vento, ela se dobra para um lado, ela se dobra para o outro. Então esta é uma da característica desta cana, do qual o profeta Isaías está falando, está se referindo. Ou seja, uma cana diferente da cana aqui do Brasil. A cana aqui do Brasil é uma bênção. A cana aqui do Brasil, ela é usada para combustível, para o açúcar, ela tem um valor muito grande, tem um aproveitamento muito grande, mas nós não estamos, Isaías não está falando de uma cana de valor. Isaías não está retratando a respeito de uma cana importante, mas sim de uma cana simples, de algo oco por dentro, e que quando vem o vendaval entorta para lá, entorta para cá. Então ele diz na profecia, ele diz, a cana trilhada não quebrará. Sabe por quê? Porque naquela época, nos trilhos, nos caminhos, por óbvio, né, que não tinha carros, não existiam carros como existe hoje, mas eram animais, eram cavalos, né? Então haviam os trilhos, e ali naqueles trilhos, aquela cana insignificante, muitas das vezes ela caía ali no trilho, e quando ela caía no trilho, então os viajantes, os passageiros passavam por cima daquela cana e trilhavam ela, começavam a pisar nela. Eles iam pisando, trilhando aquela cana. E assim, da mesma forma, também eram os animais. Os animais passavam e trilhavam aquela cana que já era insignificante, que era oca por dentro, não tinha valor. Então acabava que a cana trilhada, que ficava ali caída no meio do caminho, então acabava que ela já praticamente não tinha valor para nada, né? A menos, alguns acreditam que esta cana foi usada logo depois, né, mais de 700 anos depois, ela teria sido usada quando alguém levanta uma esponja de vinagre na cruz para embebedar, quando Jesus está com sede e pede água. Então pressupõe que usaram aquela cana para levantar uma esponja
e embebedar ali a boca de Jesus com vinagre, quando na verdade ele clamava era por água, ele clamava era por misericórdia, mas o povo era um momento de tanta dureza de coração que ofereceram vinagre para ele. Mas acontece que aquela cana trilhada, aquela cana quebrada que estava ali no meio do caminho, que já não significava nada do nada, aquilo era o símbolo da rejeição. Era o símbolo da rejeição, ninguém queria. Se você pegasse um pouco daquela cana quebrada e oferecesse para alguém, não tinha valor algum, não tinha importância alguma, e a pessoa diria: eu não quero, e eu não quero. Então Deus coloca no coração do profeta para comparar o homem. Quando se fala no homem, está incluído a mulher, o moço, a criança, enfim, o ser humano. E agora ele já está falando a respeito de Jesus, a respeito do Messias, porque Isaías, ele profetizou a respeito da dureza de coração de Judá, ele profetizou a respeito da situação em que passaria Judá e que Judá seria subjugado, pela Babilônia, pelos assírios, por causa da dureza de coração e da má servidão ao Senhor. Mas acontece que agora ele está dizendo, olha, está comparando a cada um de nós com aquela cana quebrada. Mas ele está falando também a respeito do Messias que haveria de vir. Ele está falando a respeito do Jesus que está caminhando aqui no nosso meio nessa tarde. Ele está falando a respeito do Jesus que está caminhando dentro da nossa casa nessa tarde. Aleluia. Ele está falando a respeito do Jesus que nessa tarde ele está com 2 olhos de fogo, chamando a cada um de nós pelo nome. Ele te chama pelo seu nome e ele diz para você: ei, você não está perdendo tempo, você está investindo tempo. Porque quando a pessoa deixa a casa dela num sábado à tarde, ela não está perdendo tempo, mas ela está investindo tempo no reino, ela está investindo tempo nos céus, diante da presença do Senhor, na glória de Deus, no agir de Deus, no trabalhar do Espírito Santo. É isso que você está fazendo. Louvado seja Deus. Portanto, aquela cana trilhada, símbolo da rejeição, não fala: eu não quero, eu não quero, para mim não serve. E quem sabe tem alguém aqui no nosso meio nessa tarde que tenha se sentido dessa forma, passando por rejeição. Porque muitas das vezes não tem a compreensão do filho necessária, não tem atenção dentro de casa, nem da família, a atenção necessária. E sente-se como se uma cana trilhada fosse. Ou sente que o seu ministério não aflorou. Ou pensa, ou imagina, ou acha que a promessa do Senhor não se cumpriu na sua vida ainda, ou está demorando. Verdade. E a questão é que muitas das vezes olha para um lado, olha para o outro, e às vezes é nítido, consegue se sentir nítido a rejeição, o apontar de Deus, porque é muito mais fácil você encontrar pessoas para te criticar, às vezes até dentro de casa, dentro da família, do que encontrar aquela mão que vai te levantar, aquela mão que vai ser a mão amiga, que vai te sustentar. Mas acontece que alguém diz: não dá, não serve, não está indo bem. Não adianta você ficar aí buscando esse Deus, clamando esse Deus. Nada está mudando na sua vida, nada está acontecendo. Olha lá a vida do outro lá que não busca como está acontecendo, como está indo.
Mas quando alguém diz, não serve para mim, não está dando certo, não dá. O Senhor Jesus, ele se levanta e diz, para mim serve. Aleluia. Para mim serve, para mim dá. Eita, Glória a Deus. quando muitos rejeitam, quando muitos dizem não presta, não dá. O Senhor Jesus diz, para mim serve, para mim Glória a Deus. para mim é valoroso, para mim é valioso. Verdade. Eita, Navassuri, canta ali para nós. Verdade. Saulo, os amados irmãos já ouviram falar de Saulo. E Saulo foi um homem que, após aceitar a Jesus, sofreu uma das maiores perseguições que um ser humano pôde vivenciar. E aí alguém pergunta, Saulo foi perseguido por quem? Saulo foi perseguido pelos inimigos. Saulo foi perseguido por aqueles que ele pisou no calo. Não, Saulo foi perseguido pelos próprios irmãos da igreja. O próprio profeta Ananias disse, eu não vou orar por ele, por esse eu não oro. Deus diz, vai e ora. Ele disse, não, esse não dá. E com muita insistência ele ora. E Saulo, que chega ali cego, retorna a visão. E acontece que depois de retomar a visão, depois de consagrar a vida, pedir perdão, chorar, orar, Saulo, ele se levanta e fala, agora eu posso pregar, agora eu persegui tanto, mas agora não, agora, depois que eu vi esse Jesus maravilhoso naquele canal, eu vou pregar o evangelho, vou pregar com força, vou pregar com vontade, vou pregar com ousadia. Mas quando ele vai pregar, os irmãos querem matá-lo. Sabe por quê? Porque nem sempre aqueles que são levantados como irmão conseguem ter uma visão espiritual para entender o que é que Deus está fazendo. Verdade. Porque muitas das vezes nós olhamos como homem, você olha como mulher, mas a obra não é do homem, a obra é de Deus. Verdade, aleluia. É Deus que faz a obra. E muitas das vezes Deus, ele usa de estratégia, de mistérios que nós não entendemos, Verdade. mas que é de determinação do coração dele. Então não adianta o líder não aceitar, não adianta Verdade. o irmão rejeitar, não adianta se levantar, não adianta espernear, não adianta falar, não adianta xingar, porque quando Deus quer fazer, Ele vai fazer. Quando Deus quer levantar, Ele vai levantar. Quando Deus quer agir, Ele vai agir. Como a missionária disse, ela falou, teve dia que eu dizia, eu não vou mais, mas o Senhor dizia, vai sim. Então prevaleceu o que? A vontade dela? Não, a vontade de Deus. Por quê? Porque foi Deus que criou ela. É Deus que determina. Nós estamos debaixo do comando de Deus. Tudo. E a vantagem é que o que Deus faz é para o nosso bem. Verdade. O que Deus faz é para a salvação da nossa alma. Glória a Deus. O que Deus faz, mesmo a contragosto nosso, é para nos libertar, para nos abençoar, para que nós não caiamos no inferno, para que nós não sejamos enganados pela perdição. E então Saulo foi rejeitado, Saulo foi tornado como que um símbolo da cana trilhada. Mas o que é que ele faz? Ele viaja, vai para longe, desiludido, e ele vai chorar as mágoas, ele vai desviar, não, ele vai buscar um tempo de preparação. Verdade.
um tempo de consagração. É, Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque a cana, essa cana trilhada, antes de ser trilhada, ela já não vale quase nada. É Ela verdade. já não serve para quase nada. E depois de trilhada, então, aí que ela sabe que ela é insuficiente em valores. É, Deus, tu Mas- és fiel, Pai, aleluia. Acontece que muitas pessoas, quando passam por dificuldade, por luta, se sentem assim, como uma cana. É verdade. Mas eu tenho uma palavra profética para você nesta tarde. Glória a Deus. O Senhor diz: ei, cana trilhada, começa a se preparar, porque vou eu, Senhor, te levantar. Vou eu, Senhor, te fortalecer. Vou eu, Senhor, agir na tua casa, na tua vida, Aleluia. na tua dispensa, na tua vida emocional. Vou eu agir na tua fé, no teu ministério. Vou eu trabalhar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu te pergunto: a cana trilhada pode pregar? Pode louvar? É, Deus, tu és fiel, Pai. Santo és o teu nome. A cana trilhada pode ser um levita, pode ser um pregador. Sim, Jesus. Olha, a questão é que enquanto ela está trilhada, ela está quebrada, Oh, Deus, Ela- Pai, aleluia. nem consegue ficar em pé. Verdade, Jesus. Aleluia. Então ela pode pregar, ela pode louvar quando Jesus vem com a mão e levanta ela. Quando Jesus levanta, ela pode pregar. Quando Jesus levanta, ela pode louvar. Quando Jesus levanta, ela pode profetizar. Quando Jesus levanta, ela pode glorificar. Quando Jesus levanta, ela Verdade. Aleluia. pode fazer. Glória a Deus. Deus, aleluia. E aí as pessoas vão dizer: ah, mas não é, aquele lá não é o que estava caindo nas drogas. Aquela lá não é aquela que fazia isso, aquilo outro. E agora tá, como é que está pregando agora? Como é que está orando com as pessoas? Como é que está sendo usada por Deus? É, Pai. É porque quando o mundo rejeita e Deus chama, e a pessoa se levanta, porque às vezes a pessoa está dentro da casa de Deus, achando que está fazendo favor para servir a Deus, achando que está fazendo muito em vir na igreja, quando na verdade é um privilégio, porque muitos foram chamados, poucos foram escolhidos, e a pessoa é um dos poucos que não se valoriza de estar diante da glória do Senhor, diante da presença Aleluia. desse Deus vivo. E então Deus vai e levanta, escolhe, levanta a cana trilhada e pega na mão e segura e fala: eu te dou força, Deus. eu te dou estrutura. E aí a pessoa passa a ser um vaso na mão de Deus, passa a ser um vaso honrado, passa a ser um vaso na mão do Senhor. Louvado seja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E não se apagará o pavio de fumega. Glória a Deus. Na minha infância, na casa dos meus pais, usava lamparina. Chegava de manhã no outro dia, o nariz estava pretinho, né? Da fumaça. Então, a lamparina, ela possui ali como combustível a querosene ou o azeite. Nós vamos tomar um exemplo do azeite. A lamparina ela tem um pavio, né, que sobe para o bico dela, ali onde pega fogo. E aquele fogo ele clareia o ambiente. Só que na verdade, aquele pavio ele vai sugando o azeite. Então, enquanto tem azeite, o azeite é que sustenta o fogo.
não é o pavio que sustenta o fogo, é o azeite que está no pavio que sustenta o fogo. Verdade. Glória a Deus. Então, enquanto tem azeite, tem fogo. Glória a Deus. Ah, Jesus. Aleluia. Então, quando vai acabando o azeite, ou quando acaba o azeite, aí começa a pegar fogo no pavio. Verdade. E quando pega fogo no pavio, aí começa aquela fumaceira. É, Deus. E fica aquela fumaceira no pavio, começa a queimar o pavio. Isaías está profetizando e está dizendo: olha, Judá, vocês estão longe do Senhor, estão fracos na fé, estão desanimados, estão caídos. Mas vai se levantar um rebento, vai se levantar um Messias. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele se levantar, Vindo és tu. então não se apagará o pavio que fumega. Aleluia. Ele não vai deixar que apague. Deus poderoso. Aleluia. E como é que ele não vai deixar que apague? Porque um grupo de irmãos ficaram ali 120 dias aguardando pelo Pentecostes. E o profeta Joel já havia profetizado: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E então a Bíblia está falando a respeito do renovo do azeite. Então, tudo que nós precisamos é renovar o nosso azeite para que a chama não se apague. Verdade. Porque quando a pessoa deixa de orar, quando a pessoa deixa de buscar, quando a pessoa deixa de congregar, quando a pessoa deixa de testemunhar, quando a pessoa deixa de cumprir o seu ministério, então ela vai se enfraquecendo e o azeite vai acabando. Mas nessa tarde, Deus renova o teu azeite. Deus renova o azeite da tua vida. Deus renova o azeite do teu coração. Deus derrama novo azeite na tua vida. Verdade. O Senhor trabalha de uma maneira especial nessa tarde. Não se apagará o pavio que fumega, porque o Senhor derrama azeite do céu sobre a tua vida nessa tarde. Oh, xarabaçu. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Verdade, aleluia. E encerrando essa mensagem, eu quero, os irmãos, fiquem em espírito de oração, com os olhos fechados. O Senhor manda dizer para ti, missionário de Mills, que muitos não entendem a maneira como Ele trabalha na sua vida. Mas o Senhor diz para ti nessa tarde que Ele tem você diante dele como precioso. Glória a Deus. E Ele diz para ti que Ele é o Deus que te sustenta. Glória a Deus. E o Senhor diz para ti que Ele te dá um grande livramento, porque o Senhor, você está dentro do coração de Deus. O Senhor diz para ti, que Ele manda te dizer que Ele te dá um grande livramento, te livra do acidente, te livra do mal que estava preparado no teu caminho. E Ele diz para ti que é para você saiba que tu és precioso diante dos olhos dele. E que o Senhor, quando Ele ama alguém, Ele cuida nas pequenas coisas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Calabaçuri decanta, terra que anda ali malabaxá. De calabaçuri decanta lebanás. Oh, xalabalabaçuri decantas. Ramais sudecanta lemalabaçuri decanta lebanás. Mulher, tu disseste para o teu Deus, recanabaçuri decantas. Terra que anda ali malabaçuri decantas. Senhor, tu és o Deus dos mistérios, o Deus que conhece do mais profundo. Recanabaçuri decanta lebanás. E tu disseste ao Senhor teu Deus, Senhor,
Recalabassuri decanta, tu conhece a minha causa, conhece a minha vida. Oh, Xarabassuri decantos, e tu pedisse como um sinal na tua vida, para que o Senhor falasse contigo. E o Senhor disse para ti: eu conheço o teu levantar e conheço o teu deitar. Recadabassuri decanta rebanás, e eu sou Deus, remalabassuri decanta, que tenho tomado a tua causa na minha mão. Ramais tu decanta, remalabassuri decanta, aquilo que para o homem parece impossível, para mim não. Aquilo que quando você olha, a mulher está longe da possibilidade de acontecer, o Senhor diz: para mim nada é impossível. Recanabassuri decanta, o Senhor diz: tão somente continua caminhando. Se eu te prometi, eu vou fazer. E hoje, nessa tarde, eu confirmo na tua vida, porque como prova de sinal que eu estou no negócio e tenho caminhado contigo. Aleluia! Oh, Rimalabassuri decanta. Verdade, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Eu quero dizer para as irmãs que eu tenho experimentado, quero dizer a respeito da minha vida, né? Eu, no momento, não estou na frente de uma obra, mas eu fiz, né, um propósito com Deus quando eu retomei meus estudos. E eu disse: Senhor, quando alguém me chamar para pregar e eu ter condições, eu estarei lá, eu vou fazer. E eu tenho experimentado algo com Deus, que sempre que alguém me chama, que eu vou pregar e eu faço a obra de Deus, sempre Deus abre as portas do meu trabalho. Eu sou advogado, trabalho de maneira autônoma, né? Viu, missionário? Todas as vezes que eu prego no lugar, que eu faço a obra, é certeza, Deus vai lá. Esse final de semana eu estou pregando aqui, né? Encerrando a mensagem, à noite vou pregar lá no pastor Zé, amanhã de manhã vou passar uma palavra no encontro com Deus, e à noite vou pregar na igreja de Pedregulho, né? E sempre assim que eu faço, Deus tem agido, Deus tem operado. E eu estou falando isso, não é para me vangloriar, mas eu estou falando para que sirva de exemplo para vocês. Tá? Você que veio aqui nessa tarde, você está levando uma grande vitória. Aleluia! Creia nisso. Tá? Você está levando a bênção, você está levando a provisão, você está levando a palavra. Essa palavra que Deus nos ministrou no nosso coração é uma palavra forte. É uma palavra que vai te fortalecer todos os dias da sua vida. Verdade, aleluia! Vamos bater palma. Lindo Deus, poderoso, aleluia. Santo, santo és. Vamos ficar de pé, vamos dar a bênção. Deus abençoe cada um que veio nessa tarde. Leva a tua vitória, leva a tua bênção. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Cristo e a comunhão consoladora e poderosa do Espírito Santo de Deus esteja conosco e sobre todo o povo de Deus, hoje, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Imagina. E a toda a igreja. Amém. Glória a Deus. Certo. Tá vendo? Tá vendo? Mora no coração de Deus, hein? Responde, hein?